O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Lindo, né? É um salmo lindo esse 23. Mas agora, a conversa entre vocês dois, eu vou ficar aqui também assistindo, porque eu, particularmente, adoro a história de Isaac, Esaú e Jacó. É uma história que tem muito ensinamento e é uma história até meio bastante romântica, né? Mas isso agora eu vou deixar com vocês. Eu vou ficar aqui atrás só assistindo. Até daqui a pouco, gente. Olá para todos, Álvaro, mais uma vez, boa noite. Nunca é demais repetir no início das nossas lives de que os estudos que fazemos aqui são estudos espíritas e que, portanto, o material que a gente debate não é para que seja visto pelos que nos assistem como se isso fosse artigo de fé da doutrina espírita. A doutrina espírita não considera o texto que está apresentado dentro da obra bíblica como se esse material fosse a legítima expressão literal da verdade. Nós lemos esses textos para retirar o perfume que eles têm, para interpretar os sentidos filosóficos que o texto possui e as consequências morais que isso pode trazer para nós, sem querer tratar essas informações do ponto de vista mais literal possível, mas sim tentando retirar o espírito da letra e aprender com essas lições, retirando delas as informações que nos sejam interessantes. E, nesse sentido, nós estamos fazendo um trabalho desde o comecinho do Gênesis, do primeiro capítulo do livro do Gênesis, caminhando a cada semana um pedacinho, e estamos usando como base para esse nosso trabalho algumas ferramentas que os próprios rabinos utilizam para estudar. Eles tomam o texto da Torá, os seus 5 livros, e cortam em porções, em pedaços. Porção, pedaço, em hebraico, se chama parashá. Então, nós tomamos as porções, as parashot, no caso, e de cada uma das parashás, a gente pega e vai estudando um pedacinho dela. Olha, eu estou um pedacinho aqui. E hoje a gente vai estudar a parashá importante que trata sobre a história de Isaac, de Esaú e de Jacó. A parashá Toledot, não é essa, Álvaro? Toledot? Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente isso. Mas para que a gente possa encaixar essa história, vamos situar aonde que está Isaac nesse cenário que a gente está falando. Para o judaísmo, existem 3 grandes patriarcas, 3. O primeiro deles, Abraão, seu filho, Isaque, e o filho de Isaque, Jacó. Então, você vai ter aqui Abraão, Isaque e Jacó. Nós já conversamos sobre Abraão, já falamos sobre ele, sobre toda a sua história, e na última live nós conversamos sobre a sua desencarnação. Na última ou na penúltima? Não lembro. Acho que foi na penúltima. Acho que foi na última ou penúltima. Foi na última? Então, aí a gente tratou sobre o finalzinho da vida de Abraão. Tomamos depois toda a discussão sobre o encontro de Rebeca, já com o segundo patriarca, que seria Isaac, e estamos trabalhando o momento da vida dele. Na última das nossas reuniões, na nossa última live, a gente terminou contando uma história muito romântica, que é a história na qual Isaac encontra Rebeca, sua esposa, e com essa esposa ele vai viver a vida toda. É interessante nós observarmos, porque o primeiro patriarca, Abraão, ele teria tido
2 esposas. Agar e depois... primeiro Sara, depois Agar. E depois da morte de Sara, o texto bíblico fala que ele teria casado com uma terceira mulher, chamada Quetura, que alguns dizem que é a mesma Agar, não é isso? A mesma Agar que ele volta, mas o texto fala Quetura. Se for pegar por aí, ele teve 3 esposas. O último dos patriarcas, que nós não vimos ainda, chamado Jacó, vai ter 4 esposas. 4. E Isaac, o romântico, ele terá quantas esposas? Quantas mulheres farão parte da vida de Isaac? Durante quanto tempo Isaac esperará por uma esposa? Ele casa com ela novinho ou ele casa com ela maduro? Como é a história sentimental de Isaac? E como é que nesse cenário Rebeca se insere? Você quer falar um pouquinho para nós sobre essa questão romântica de Isaac e Rebeca, Álvaro? Você estava falando, me recordei aqui da nossa última live, foi realmente na última live que ocorreu o desencarne, que a gente narrou o desencarne de Abraão, não que aconteceu, né? Mas que a gente narrou o desencarne de Abraão. E a preocupação dele justamente era o casamento de seu filho, a perpetuidade de toda essa tradição, de toda essa bênção que aparece no livro de Gênesis, como sendo a bênção que todas as nações do mundo receberiam através de Abraão, de Isaac, e assim Isaac tinha que se casar. Isaac conheceu Rivka, Isaac amou Rivka, como você muito bem colocou na nossa última live, é a primeira vez que aparece aqui o amor entre Isaac e Rivka. E Rebeca, e nós vamos encontrar esse casamento ocorrendo e demorando 20 anos para que nascessem, então, os seus filhos. E foi interessante. Antes deles nascerem, eu quero falar sobre o amor deles. Ele casou com ela, ele tinha 40 anos. Sim. Então, veja, que às vezes a gente diz assim, eu já estou muito velho, porque eu já fiz 25 anos, ainda não apareceu ninguém para dividir comigo a vida. Eu devo estar abandonado, eu devo ter um karma e não devo ter ninguém. O amor da vida de Isaac apareceu quando ele não era nem um garotinho mais não, tá? Ele tinha 40 anos quando ele casa com ela. E ele vai ter apenas ela durante a vida toda. Olha que coisa linda, porque Abraão tem várias esposas. Jacó vai ter várias esposas. E Isaac, only one. Ele só tem uma mulher a vida inteira. Uma mulher que foi escolhida, não por ele, não foi ele assim, rapaz, eu acho que eu quero ali. Porque no caso de Abraão, Abraão escolheu suas esposas. Ele casou com Sara, ele depois ele teve com Agar. Quer dizer, tem todo um momento em que você se envolve com a pessoa. No caso de Isaac, não. Isaac, o Eliezer foi lá, trouxe, olha, essa aqui que é a moça que eu escolhi para você. Ele já a conheceu na condição de ser esposa. Quando chegar Jacó, a conversa também não é semelhante a essa. É um outro formato de relação. Mas se a gente quiser falar de amor, como a Denise estava comentando com a gente quiser falar de sentimento entre os patriarcas, a relação de amor, a relação de afeto, ela está marcada pela história de Isaac e Rebeca. E Rebeca ainda vai oferecer algumas surpresas para nós no dia de hoje, porque ela sempre foi uma mulher de muita presença de espírito, muita presença de espírito. Desde a hora em que ela se apresenta para Eliezer, quando ela decide sair atrás de uma nova história ao lado de Isaac, ela sempre é uma mulher decidida. E ela vai ter umas decisões bem interessantes aí hoje para a gente falar. Mas o curioso é isso. É uma história de um amor único, que chega tardiamente. E aí fica uma lição para nós. Não se desespere. A sua Rebeca, ou o seu Rebeco, não é? O seu Isaac, pode estar sendo preparado para você. Então, o fato da gente ter atravessado um período razoavelmente longo sem ter alguém, não é uma determinação de que, de repente, não teremos ninguém. Às vezes pode ser,
Às vezes pode ser que seja, mas às vezes, de repente, a gente está só esperando para maturar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, isso é bem interessante. E eu queria, antes que você fale dos filhos, eu queria que você falasse uma outra coisa, Álvaro. Queria que você falasse da questão de esterilidade dessas mulheres. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso com a gente? A gente percebe recorrente, né? Elas são estéreis, elas têm que recorrer a Deus, elas têm que recorrer elas têm que recorrer à prece, e depois de longa insistência em prece, de uma prece, vamos assim dizer, que seja aflita, no sentido do salmo, não no sentido da aflição em português, de que Deus venha a ouvir a partir da aflição desse coração, elas são respondidas. E não é diferente com essa matriarca. Rivka vai fazer preces durante 20 anos. E essas idades são importantes, Elahá. Vamos lembrar, Abraão, quando passam os anjos na sua casa, ele tinha 99 anos. Eles dizem que no próximo ano estaria nascendo seu filho. No próximo ano, ou seja, Abraão tinha 100 anos quando gerou o seu filho Isaac. Isaac, ele, como você disse, tinha 40, e ele vai ter as preces durante 20 anos. Vai ouvir as preces Deus vai ouvir as preces de sua esposa durante 20 anos. Quando Isaac nasce, ele tem 60. E vamos guardar esses números, porque Jesus vai usar eles no Evangelho. E a gente vai compreender o que está sendo falado. Você quer complementar alguma coisa, Rafael? Quero. Rafael, eu fiz live ontem com o Rafael. Quero sim. Olha só. 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, 3. Cada um deles teve uma esposa que foi muito significativa. Para Abraão, a esposa significativa é Sara. A primeira esposa ia mais dificuldade em engravidar, estéril. Engravidou muito tempo depois. Isaque teve uma esposa, Rebeca. Dificuldade para engravidar. 20 anos para engravidar. Depois vem Jacó. Jacó vai ter 4 esposas, mas ele amava realmente Raquel, que é a esposa que ele vai... É a segunda esposa dele. Essa aqui a gente vai ver isso depois com detalhes. Também tinha dificuldade para engravidar. Todas 3. Então, as 3 esposas dos 3 patriarcas, todas tinham uma história mal resolvida com a maternidade. Mas há um detalhe. Todas conceberam. Nenhuma delas terminou a existência estéril. E se você for pegar a história de Rebeca, a Rebeca espera 20 anos por uma gravidez. Isso significa que quando a gente persevera, a gente pode ser que alcance aquilo que a gente deseja. É lógico que tem algumas mulheres que renasceram para, na sua programação espiritual, não terem filhos. Mas há outras que essa programação, embora seja desenhada para não ter, ela pode alterar, porque o amor arromba as portas do céu. E às vezes as mulheres conseguem, mesmo tendo uma programação inicial para não terem filhos, possuírem uma alteração da sua programação em função da intensidade do amor que sentem. Nem todas as mulheres que não possuem filhos estão por um processo expiatório, algumas estão por um processo missionário, para realizar uma tarefa, era mais interessante que não tivesse. Algumas estão por um processo expiatório. Mas quando você está por um processo expiatório, é importante que a gente observe que esse processo expiatório, ele não tem por objetivo punir, ele tem por objetivo educar. Se uma mulher nasce e ela não concebe, mas ela tem o aparelho todo saudável para que isso aconteça, então por que ela não está concebendo? O que está acontecendo? Talvez algum mecanismo da lei precise ser alterado. E aí, o que acontece? Você muda a sua conduta, você se esforça para isso e pode ser que você altere uma programação inicial. É muito comum, e aí agora eu vou falar das questões do nosso mundo atual presente, mulheres que não concebem, não conseguem ter, elas decidem adotar. A mulher adota e, consequentemente, quando ela adota,
ela vai ter a possibilidade de encontrar na adoção dela a possibilidade de reencontrar com a chance de mudar a sua vida. Então, você, por exemplo, está num cenário em que você não engravida de jeito nenhum. Aí a pessoa vai, adota. Eu não estou fazendo jogo, de olha, se você adotar, você engravida. Mas, estatisticamente, acontece muito isso. As mulheres adotam e, consequentemente, elas passam a engravidar, não é? Com Sara, aconteceu também. Ela adota o filho da escrava e concebe. Então, há muitas mulheres que, por isso, acabam concebendo. Que ninguém faça isso com o interesse de engravidar. Ah, então eu vou adotar para ver se eu engravido. Não, mas é porque quando você adota, você desenvolve o sentimento de maternidade, você aguça a percepção de que você tem os atributos da maternidade e aquela porta que estaria fechada, ela se abre. Como eu disse no começo, o amor tem o poder de arrombar as portas do céu. Dito isso, vamos lá, Álvaro, fala um pouco para a gente aí da questão agora dessa concepção. O que você tem para dizer para a gente? Vamos lá, depois desses 20 anos de prece, vai nascer 2 filhos. E é dito assim, por Deus, que a gente já explicou que é a mediunidade, espíritos superiores se comunicando com Rivka, que a gente deixou claro que era uma grande médium nessa última live, a gente colocou vários aspectos da mediunidade, a clarividência, a gente colocou vários aspectos de uma mediunidade bastante ostensiva para ela. E aqui, espíritos superiores, que na Torá são colocados como a voz de Deus, disse a ela que haviam 2 nações no seu ventre, e a primeira, a maior, serviria a menor, a segunda. E ali, então, iriam nascer seus 2 filhos, Esav, que tem o nome de Esaú, em português, e Yaakov, Jacó. Quando nasce o primogênito, Esav, Yaakov nasce agarrado no seu calcanhar. E é por isso que ele se chama Yaakov. Ekev, em hebraico, significa calcanhar. Quando esses meninos vão nascendo e vai demonstrando a natureza de cada um desses espíritos, eles, claro. Quero contar uma coisinha da gravidez, senão você vai passar para a infância dos meninos. Existe um midrash que fala sobre o período da gravidez delas. Não está. Midrash são histórias que não estão na Bíblia, mas que são contadas pelos rabinos tantas vezes que se inserem como tradição oral. Então diz o seguinte, ela ficou grávida e ficou grávida logo de 2, ficou grávida de gêmeos. E as crianças lutavam dentro do ventre da mãe. Por quê? Porque eram 2 nações que estariam disputando, seria Esaú e Jacó, lá dentro. Isso aí, gente, não é para ninguém tomar isso de maneira literal, achando que os fetos estavam se digladiando lá dentro. Pense no sentido metafórico disso. Então, ela estava gestante, com as 2 crianças no ventre, e havia uma briga dos 2 lá dentro. Aí, o que diz o Midrash? Que quando chegou na hora do nascimento, houve uma briga, porque aquele que nascesse primeiro seria o primogênito. Um não queria deixar o outro nascer, porque aquele que nascesse primeiro iria ser, evidentemente, o primogênito. E ninguém nascia, porque um vinha, o outro empurrava, puxava para dentro, como se as crianças tivessem essa condição de entendimento. Aí, na luta que estava acontecendo para que nascessem, a parteira diz assim, senhora, a gente precisa resolver porque eles estão lutando, não tem como saber, porque uma hora vem um saindo, o outro vai, luta, põe para dentro, e eles estão brigando para poder nascer. Acho que são 2, não dá para... ultrassom, né? Devem ser 2, que está parecendo diferente aqui. Aí a parteira pega um pedaço de pano e diz, o primeiro que colocar qualquer parte para fora, eu vou amarrar esse pano e esse vai ser tido como primogênito. Nessa hora, um deles bota o braço para fora. O braço para fora, a parteira segura o braço, amarra o pano na criança. Deve ser um pano higienizado, limpo, sem bactérias, sem nada. Aí, quando amarra o pano, o outro puxa o braço do outro para dentro, eles continuam lutando até que finalmente eles nascem. A ordem com que eles nascem já não é mais tão importante, porque
O pano já estava no braço daquele que colocou o braço primeiro. Então, quando eles nascem, quem está amarradinho no braço? É este. Então, esse é o primogênito. O primogênito vai ser esse que o Álvaro estava falando, Esaú. É o primogênito, é o que nasce com o braço, com a peça amarrada no braço. E Jacó, o que vai nascer agarrado no calcanhar dele, é o segundo. Quer dizer, a luta não terminou no parto, porque quando ele nasceu, o outro ainda tentou pegar ele pelo calcanhar para puxar, mas não deu, mas que a parteira puxou, aí ele nasceu, e foi o primogênito, e Jacó ficou sem a primogenitude. No judaísmo, naquela época, judaísmo não, mas naquela época, entre os hebreus, ser o filho mais velho era a coisa mais importante, ser o primogênito era quem herdaria todos os títulos do pai. Puxa, você ser o primogênito é o filho mais importante. Os outros são filhos também, mas o primogênito é o filho que o casal tem. E aí o pai tem todo um olhar especial sobre o primogênito. E aí isso vai ser muito importante para a nossa história de hoje. Álvaro. E você sabe que estão brigando até hoje para saber quem foi primeiro. Porque tem um comentarista que ele vai falar assim, olha, se você pegar um objeto, uma sacola, qualquer coisa, e você colocar 2 bolas, vamos colocar 2 fetos lá dentro, o que sair primeiro foi colocado por último. Então eles vão falar, o primogênito era Jacó. Existe aqui isso que o Elahá está colocando dentro do judaísmo, existe muita discussão, existe muita conversa sobre esse assunto. O meu irmão, por sinal, é favorável dessa tese. Ele diz que o mais velho se forma primeiro. Forma primeiro. Então, se o Esaú saiu, o mais velho é o que sai por depois. Sai por segundo. Isso são teses para poder jogar Jacó numa posição de primogenitude, mas vamos em frente. E é interessante essa questão da primogenitura, que o primeiro filho, ele no judaísmo, ele é reservado a Deus. Então, até foi gravado, teve um rabino agora recente, ele fez um vídeo, e ele pediu para gravar com meu irmão. Por quê? Porque é muito raro hoje um judeu casar com uma judia e nascer o primeiro filho no primeiro casamento e o primeiro filho, então vai ser judeu, mas é muito difícil isso hoje no judaísmo, e serem religiosos. Então existe até uma cerimônia onde chama-se Pidyon Abem, o resgate do primogênito, onde o primeiro filho estaria reservado a Deus, por conta lá, a gente sabe, da 10ª praga do Egito, Macat Behorot, a morte dos primogênitos. Então, os primeiros filhos estariam reservados a Deus. Estar reservado a Deus, estar reservados ao templo, seria que eles seriam servidores. E nessa condição, onde a gente está vendo uma promessa de redenção espiritual que se torna religiosa, uma conexão, uma redenção moral da humanidade, aquele que seguiria como o primogênito é fundamental. Nessa cerimônia que eu contei, o meu irmão teve que comprar de um Cohen. Um Cohen é um descendente dos sacerdotes do templo, a gente sabe pelo sobrenome quem são esses. Ele teve que comprar com algumas moedas de prata o direito do filho poder viver dentro do seu lar e poder ser livre e não ter que ir trabalhar lá no templo efetivamente. Então foi na época que teve essa cerimônia, esse rabino que fez, ele falou, nossa, isso é muito raro. Ele pediu para filmar, para poder ensinar, para poder dar aula, para poder mostrar. Foi uma cerimônia bem bacana. E isso vai ser importante, sabe por quê? Porque quando eles vão se desenvolvendo e vão demonstrando a sua natureza, o seu caráter, a sua condição moral, eles se demonstraram muito diferentes. Jacó, ele era um homem dos estudos. Ele vivia estudando a lei divina. Ele vivia no Beit Midrash, ele vivia nas casas de estudo da lei divina. E já Esaú era completamente diferente. Ele tinha uma moralidade não muito assim lapidada. Ele procurava enganar o seu pai. E ele se fazia o melhor de todos os filhos, atendia às vontades do seu pai, mas vai dizer o Midrash que ele chegou a cometer homicídio. Foi ele,
na teoria, segundo o Midrash, uma hipótese, não uma certeza, que ele teria matado o rei Nimrod, ele teria cometido uma série de atrocidades, E um dia, Esaú chega muito, não contei de Esaú, né? Que ele nasceu peludo, vermelho. Falar um pouquinho mais do Esaú. O Esaú, ele também tinha uma outra característica que é consequência dessas. Ele não era um homem dado a questões espirituais, isso não fazia parte da história dele. Ele era um homem de campo, ele era um tipo... Um caçador. Assim, sintético, ele era um tipo machão, né? Então, assim, ele era o caçador, ele era o cara que fazia as coisas, era o corajoso, e também ele mantinha um relacionamento com várias meninas que viviam ali naquela região, das outras tribos, não somente daquele grupo onde ele vivia, mas ele tinha umas incursões por ali, pelas meninas. Então, ele tem uma história, assim, de uma vida muito, até, não vou dizer que é promíscua, no sentido de ser uma pessoa dessa ordem, mas ele era uma pessoa de uma vida muito livre. Então, ele tinha relacionamento com uma menina que passava o tempo, estava com outra, ele tinha uma vida muito, muito liberta nesse sentido. Enquanto que, pelo outro lado, Jacó era todo reservado. E uma característica também, eu vou falar porque acho que seria bom já tocar nesse assunto, é que, em função da primogenitude, Isaac começou a ter uma certa predileção por Esaú. Isaac se agradava de ter um primogênito como Esaú e tinha maior orgulho do filho ser como ele era, caçador, ia para o mato, cozinhava, fazia as coisas. Cozinhar naquela época era um sinal de virilidade, né? Então era um cara muito viril, ele tinha toda essa pujança de vida. E enquanto Isaac tinha essa tendência na direção de Esaú, Rebeca, por consequência, tinha uma tendência na direção de Jacó. Então veja o que aconteceu. Quem era a pessoa que tinha uma espiritualidade desenvolvida, que tinha toda uma característica de conexão com o divino? Rebeca. Rebeca era impressionante. E ela, então, se aproxima de Jacó e faz como se fosse uma espécie de modelagem da personalidade dele. Jacó acaba tendo uma proximidade muito grande com a mãe. E a mãe faz a construção da sua personalidade. Dentro do judaísmo, existe uma característica muito interessante. É que é judeu aquele que tem mãe judia. Não importa o pai, importa a mãe. A mãe é judia? Então é judeu. Por quê? Não é porque a mãe carrega o menino dentro do ventre pelos 9 meses, que essa poderia ser uma justificativa. Mas é porque é a mãe que educa. Quem transfere os valores para o filho é a mãe. É ela que vai dizer, não, meu filho, não faça isso. Não sobe, não faz. Ela que faz a modelagem primeira da construção da personalidade do indivíduo. Então, pela essa importância que a mulher tem, ela acaba sendo, na leitura do judaísmo, aquela que conduz para aquele que nasce a condição de ser ou não ser judeu, independente de seu pai. E no caso específico de Rebeca e de Isaac, os dois são hebreus, os dois poderiam ter, mas veja que Esaú se deslocou na direção de Isaac e ele tem uma vida dissoluta, enquanto que o outro, que tem uma vida mais próxima de Rebeca, ele se volta para as questões espirituais. Então, nesse modelo, nesse formato que as coisas vão tomando, há uma divisão. Ficam 2 de um lado e ficam 2 de um outro. E existe também um sentimento amargo em Jacó, porque o irmão mais velho tem a primogenitude e ele não tem. O irmão mais velho é o primogênito, é o adorado do pai, e aí ele desenvolve um sentimento assim de desconforto. Ele não é uma pessoa que esquece isso, ele gostaria demais de ter essa primogenitude que ele não tem.
Mas ele não é o primogênito, nasceu primeiro e não é o primogênito. E isso lhe dói muito. A vida dele é dizer, poxa, eu gostaria de ser o primogênito, não sou, mas o meu irmão, que não está nem aí para nada, é o primogênito. Ele sai, vive com as meninas aí da redondeza, não tem nenhuma preocupação com espiritualidade, e é o primogênito. E eu, que estou tão contrito em mim, não vou ter o dom de ser. E só para terminar minha fala e passar para o Álvaro, eles ainda tinham uma característica física muito interessante. Esaú era chamado de Esaú porque ele era muito peludo. Desde que ele nasceu, o menino era muito peludo. Então era peludo e pelado. O outro nasceu praticamente sem pelo nenhum, o outro nasceu muito peludo. Então, desde o princípio, Esaú sempre foi muito peludo e Jacó com um pouco pelo. Quando eles cresceram, isso se tornou ainda mais evidente. Certamente eles não eram gêmeos univitelinos, deviam ser bivitelinos porque tinham características genéticas distintas. Aí o que vai acontecer com Esaú? Esaú vai crescer e vai ser um homem muito cheio de pelos no corpo. E Jacó não vai ter quase nada, vai ter pouco pelo no corpo. Difícil. Você olhando ou tocando neles, você poderia saber se é Esaú, se é Jacó, só pelas condições da quantidade de pelos que eles possuíam, em que pese serem irmãos gêmeos. Mas diga lá, Álvaro, conta para nós. É interessante que está escrito que Isaac também amava seu filho Esaú. Ele amava Esaú. E é interessante esse amor, porque o que os comentaristas vão dizer que não é que Esaú conseguia enganar o seu pai quanto a sua moralidade, ao seu caráter, mas diferente disso, o seu pai não o tratava com hostilidade para que não nascesse o ódio no seu coração. Isaac sabia que se ele fosse indulgente com seu filho, a presença familiar, a presença de seu irmão, a presença do seu pai, do próprio pai, a presença da mãe, fariam com que o seu coração fosse tocado um dia, para que ele pudesse retornar a ser um homem observante às leis divinas, ser um homem temente a Deus no judaísmo. Esse temente não é no sentido de ter medo dentro do judaísmo. A palavra temente, ela está no sentido daquele que adora. Obediente. Obediente a Deus. Então, é interessante que a gente enxerga aqui a indulgência de um pai que tem um filho rebelde, mas que não se demonstra rancoroso, que não fecha as portas para o seu filho, porque ele sabe que se ele for para a rua, vai ser pior. Ele precisa do amor da família, ele precisa da constituição da família para que ele consiga, então, vencer o seu próprio caráter. Quer comentar, Elahau? Vamos seguir. Não, pode seguir. Podemos seguir, né? Então, um belo dia, o seu irmão, o irmão de Jacó, Esaú, tinha saído para caçar, e ele passou longas horas caçando, e ele chega muito cansado. Naquele dia, Isaac estava relembrando o luto de Abraão. E os judeus têm o hábito de comer lentilha quando alguém está de luto. Então, Jacó estava ali fazendo um prato de lentilhas vermelhas, um guisado de lentilhas vermelhas. E quando, então, chega o seu irmão, ele fala, o que você está fazendo aí, Jacó? Esaú pergunta. Falei, eu estou cozinhando com meu pai. Dá um pouco dessa ervilha. Ele falou, eu te dou. Com uma condição. Me vende a sua primogenitura. Olha só. Observa como isso vivia na mente dele. Porque é a primeira coisa que ele quer negociar com o irmão, é a primogenitude. Ele poderia ter dito, tá, então me dá teu arco, então me dá tua flecha, então me dá esse manto, me dá uma roupa. Não, o cara vai certo na primogenitude do outro. E o que ele fala? Ele tinha, segundo o Midrash, segundo a tradição oral, vai dizer assim, ele tinha acabado de matar um rei. Como podia ser que ele estava preocupado? Ele achava que ele ia morrer. Ele falou, já vão invadir aqui, vão me matar. Então, o que é dito no Midrash, na tradição oral do povo judeu, é que ele falou, olha, pouco me importa a vida. Já eu não vou nem estar mais vivo. O que eu tenho a ver com primogenitura? Eu te vendo. E Jacó falou, então faz um juramento.
E ali eles tratam, fecham, pactam um acordo. O prato de lentilhas, que inclusive Esaú, para dar essa demonstração vamos colocar, desse lado animalesco, desse lado, essa animalidade humana, que já já a gente vai entender que os dois estavam dentro de um corpo, porque os dois estão dentro de nós. Mas esse lado todo animalesco, fala assim, então derrama na minha garganta toda essa lentilha. E ele acaba comprando. Logo após disso, a Paraxá muda um pouco o rumo, e ela vai contar que Isaac teve a primeira grande fome na terra de Canaã, e ele teve que ir embora. E a primeira condição, quando a gente lê o Antigo Testamento, quando alguém tem que fugir, foge para onde? Vai para o Egito. Vai para o Egito. Só que a mediunidade dele, a voz de Deus aqui, representando no Antigo Testamento, vai dizer para ele, olha, não vai embora da terra de Canaã. Vai lá com o rei Abimeleque, né? Que você comentou? Abimeleque. Abimeleque, em português. Abimeleque. Em português, Abimeleque. O pessoal chama de Abimeleque também. Abimeleque. Vai até a terra dele. Ele vai até a terra dele. E aqui, mais uma vez, já aconteceu 2 vezes isso. Ele vai mentir quem é a esposa dele. Ao invés de ele falar que é a esposa, ele vai falar, não, é minha irmã. Isso o pai dele fez com a mãe dele. 2 vezes. Abraão fez isso com Sara, se apresentou como irmão de Sara, porque ela era muito bela, tinha medo que matassem a ele para ficar com ela. O filho vai fazer a mesma coisa com Rebeca. 3 vezes aqui, essa é a 3ª vez. Porque o Midrash também conta que ele fez isso no Egito, que o pai fez isso com o mesmo rei, e quando o rei descobre, ele fala, mas por que você fez isso? E aqui é recorrente. É recorrente, por quê? Porque Abraão, Isaac, Jacó estão representando uma condição de moralidade onde já existe mais mansuetude dentro desses corações, já existe fraternidade, já existe condições de justiça e amor ao próximo. Então existe o respeito à vida. O medo, todas as vezes que eles saem de dentro dessa relação tribal, essa relação familiar, com esses espíritos, vamos assim dizer, um pouco mais evoluídos. Por que eles eram mais evoluídos? Porque eles conheciam o monoteísmo. Aqui o monoteísmo, ele aparece como a chave da evolução para a redenção da humanidade, para vivermos a fraternidade. Por quê? Avimelech, ele era um rei dos filisteus, e ele vivia adorando ídolos. Quando você adora ídolos, segundo o que está trazendo o livro de Gênesis, você pode ter a condição de dizer assim, olha, eu tenho um Deus, o Elahá tem outro, Elahá, o meu Deus é maior que o seu, então eu sou mais importante porque eu sou filho desse Deus, vamos assim dizer. Quando só se tem um Deus, criador dos céus e da terra, de todos os espíritos do universo, você fala, bom, eu não posso ser melhor do que você, eu não posso ser mais amado. Nós somos igualmente amados e nós devemos viver como irmãos. O nosso Pai Celestial é o Deus único. Então, aqui o texto de Gênesis, ele está tentando dizer que para aqueles povos que ainda não conheciam o monoteísmo, o índice de homicídio era muito maior, o desrespeito à vida é muito maior. E Leon Denis vai trazer isso no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, que ele vai falar, quanto mais materialista uma sociedade, maior o índice de homicídios. Exatamente como está dito aqui. Então, por exemplo, em uma sociedade extremamente materialista, e aí Leon Denis vai falar, onde vivemos as filosofias pessimistas de Schopenhauer, de Nietzsche e de outros, nós vamos encontrar os índices de homicídio tão alto que o autocídio ou suicídio, ele vai ser comum, ele vai se proliferar vai se alastrar de maneira jamais vista. E isso Leon Denis está trazendo, e é uma questão interessante, porque a gente viu pela 3ª vez aqui isso dentro do livro de Gênesis. E é um alerta. Para quê? Para indicar o monoteísmo, a crença em um único Deus,
como um caminho, não como apenas uma base, mas como um caminho para viver a fraternidade, para viver a justiça, para viver a caridade. A promessa que é feita a Abraão é que ele abençoaria as outras nações pela justiça e pela caridade. Mishpat tzedakah. Essas são as palavras, justiça e caridade. Então, encontrar no outro o mesmo amor que Deus tem por ti é viver a fraternidade, é estar movido de compaixão. Então, a gente vai percebendo que essas narrativas são narrativas que trazem, sim, dentro de palavras simbólicas, dentro de um contexto que às vezes a gente precisa espremer, né, para tirar o perfume, a gente tem que espremer ele para tirar esse perfume, que é lindo. Agora, o interessante é que quando ele, então, recebe a proteção do rei, e um estrangeiro receber a proteção de um rei, ele fala, olha, se você estava com medo, agora, não, eu vou decretar aqui que todo mundo tem que te respeitar. Se alguém te matar, vai se ver comigo, vai ser, tá rompendo com um decreto real, diz Avimelech. E ele, então, vai plantar. Ele vai ser agricultor. Ele começa a abrir poços, e ele vai abrir 3 poços. Os 2 primeiros poços foram poços que seu pai havia aberto, Abraão, e esses poços tinham sido fechados, tinham sido soterrados. O terceiro poço não teve nem briga, ele não precisou de fazer nada, ele conseguiu abrir. A primeira grande plantação que ele faz, diz que ele colhe poucas sementes. Mas ele pega o pouco que ele colheu, ele dá uma parte disso aos pobres, ele faz a caridade, a tzedakah. Ele dá uma parte disso aos famintos, aos necessitados. E aqui ele está conduzindo, aqui a Torá está conduzindo que a matéria deve ser utilizada para que sirva ao próximo e que seja um meio de justiça. O interessante é que ele replanta o campo. Quando ele replanta o campo, aí no versículo 12 do capítulo 26 vai dizer assim, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano mea shearim, 100 medidas, ou se você preferir, 100 por um, porque o Senhor abençoava. Como ele sabia... Pode terminar. É interessante que esse 100 por um, e eu falei 100 por um, Abraão teve com 100 anos um filho, Isaac, 60 anos, os seus filhos, 100 multiplicou-se por um. Você vai falar da parábola do semeador? Capítulo Até 13. Poderia, mas eu queria puxar uma coisinha antes. Eu queria puxar o seguinte. Depois a gente fala. Eu estou preocupado com o tempo. Nós temos 12 minutos e aí a gente ainda não chegou na primogenitude. Não chegamos ainda. Mas vamos lá. Mas eu quero falar disso, que isso aqui é importante. É muito importante esse ponto, porque, veja, havia fome. E o que aconteceu quando havia fome? Ele foi plantar. Aí ele planta. Aí ele colhe. Quando ele colhe pouco. Qual seria o lógico se você está na fome e colheu pouco? Qual seria o lógico? O lógico é você comer e guardar o resto. Mas o que faz Isaac? Ele quebra a lógica e diz, não, eu tenho pouco, mas tem quem não tem? Nada. Aí ele pega parte do pouco e divide com quem não tem nada. Quando ele abre essa janela de amor ao próximo, de cuidar do outro, ele mexe na lei. Aí esse pode ter mais, porque divide o que tem. Então, é uma chamada para nós, no sentido de nós, nesses períodos de pandemia, que a gente reflita sobre isso. Nós temos uma série de famílias hoje que estão sem nada. Mas eu estou com pouco. Mas tem gente que não tem nada, gente. As casas espíritas, o movimento espírita precisa se organizar para ver como fazer para atender à quantidade significativa de famílias que estão passando por muita necessidade. E se nós formos pegar a obra no Rumos do Mundo de Regeneração, que assinala que essa pandemia não deverá acabar tão breve, como ficarão essas famílias se isso demorar mais tempo?
os operários, pedreiro, carpinteiro, que precisa trabalhar, ele tem que colocar pão na mesa todos os dias. Quem trabalha como chapa, que tem que fazer mudança, precisa estar todo dia no lugar, porque ele só ganha para o dia. Se ele não trabalhar um dia, ele não tem como comer no dia seguinte. Então, nós temos uma série de pessoas numa condição bastante fragilizada na sociedade. E aqueles que têm um pouco mais, aqueles de nós que temos um pouco mais, precisamos ter uma reflexão mais efetiva, semelhante à reflexão de Isaac. Eu tenho pouco, mas a quem não tem nada. E aí ele pega o pouco que tem, divide, e aí vai dar a 100 por 1, mas eu vou deixar a parábola do semeador para você. E é legal, Elahá, que eu não comentei aqui, mas quando a gente tem um desafio na vida material, a tendência é a gente descer para o Egito. E o Egito vem da Mitzrayim, em hebraico, vem da palavra Metzer, confinado, preso. Por quê? Significa descer, se apegar à materialidade. E o que é dito por Deus não desce para o Egito, para ele. Não desce para o Egito, permanece na terra simbólica prometida. Essa terra simbólica não é física. O Egito não é uma terra física. Fala, é bem isso que você está dizendo. Não seja egoísta. Não se entregue às suas paixões. Não se entregue à sua vaidade. Não se entregue a todos os desafios que a Terra propõe, esse planeta propõe, as nossas imperfeições morais todos os dias. Fala, fica aqui, cultiva essa terra comigo. Cava poços comigo. E aqui, a palavra... Entrega água que mata a sede. Exato. E esse é o maior dos sentidos. Eu vou citar a parábola do semeador só para que as pessoas entendam como isso tudo é importante. Quando Jesus diz lá na parábola do semeador, capítulo 13, versículo 8 do Evangelho de Mateus, rendeu 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. 100 com 1 é Abraão gerando Isaac. 60 por 1, Isaac gerando Jacó. 30 é o ano, é a idade da qual Yosef se torna governador do Egito. Se tornar governador do Egito significa governar, ou seja, domar, obter controle sobre as suas paixões. Então, o que Jesus está contando? A história, ele está resumindo o livro de Gênesis. Ele está resumindo a história do povo judeu, aqui. E se a gente olhar, 100 por 1, também, 60 anos, 100 anos gerou Isaac, 60 anos é o tempo que Jacó vai ficar, a gente vai ver daqui a pouco, longe da sua terra, e 30. Sempre a gente vai encontrar esses 3 números com as relações com os patriarcas. Eu costumo dizer, todas as passagens Jesus está contando a história do Antigo Testamento como um todo, só que a gente não sabe ler. Porque a gente não enxerga esses símbolos. Mas dando continuidade, aqui o que é interessante é que Abraão, ele foi um homem... Quero corrigir. Da hora que você falou, você acabou trocando o nome do personagem. Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaac. Isaac tinha 60 anos quando gerou Esaú e Jacó. Então, só para colocar o nome do personagem. Isso. E 30 anos é o tempo em que José se torna o chefe, o primeiro-ministro do Egito. Só para botar o personagem correto. Eu falei errado, que foi bom que você falou. E é interessante que a gente vai ver Abraão vivendo num mundo com uma missão para o mundo. Então ele nasceu em Ur, ele nasceu em Haram, na cidade de Haram, ele viveu em Ur, ele divulgou o monoteísmo em Ur, ele vai para Canaã, ele encontra Melquisedeque, ele estabelece, cria raízes no monoteísmo ali naquela terra, com a sua família, ele gera sua descendência, dali ele vai para a terra dos filisteus, leva o monoteísmo, ele vai para o Egito, leva o monoteísmo, aonde ele está divulgando. Nós vemos sempre Abraão esticando, estendendo as mãos para o mundo, para os de fora. E Isaac, ele trabalha cavando poços. O que é cavar poço? É o que o Elahá falou. Tirar a poeira, tirar o pó, para que nasça água viva do nosso espírito. Na Kabbalah, isso chama-se klipot. Klipot é casca, camada. Se nós temos a centelha divina,
com o nosso livre-arbítrio, quando mal livre-arbitramos, escolhemos caminhos errados, nós consolidamos, segundo Emmanuel no capítulo 20, através do hábito, nós consolidamos algumas falhas no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso espírito. E assim, a gente precisa depois de tirar, de corrigir essas falhas, de se arrepender, espiar, reparar. E como a gente faz isso? Segundo a Kabbalah, tirando essas clipotes, tirando essas cascas. Então, cavar para encontrar água é cavar dentro do nosso espírito para encontrar Deus, a centelha divina dentro de nós. Essa é a condição. Então, Abraão trabalhava para o mundo, para fora, e Isaac trabalhava para dentro. Esav ficava para o mundo, fora, e Jacó ficava dentro. Então a gente vai encontrando aqui já essa reflexão que eu já dei uma dica, que Isaac, ele vai ter 2 filhos, e esses 2 filhos vivem dentro de nós. É um desafio constante. Um que busca a materialidade dentro de nós, o nosso espírito, querendo alcançar a Deus, e a matéria com as nossas imperfeições, querendo se conectar ao mundo. Então é uma guerra constante dentro de um corpo. A narrativa bíblica, ela vai se expandindo sempre, se expandindo, falando do mesmo assunto, várias vezes de forma diferente, para ver se a gente consegue entender. Caim e Abel. Exato. De novo. Aí a história vai se repetindo, sempre o bem e o mal representados ali. No caso, Caim e Abel é o bem e o mal. Aqui é a espiritualidade e a materialidade. O interesse pela vida material e o interesse pela vida espiritual. Mas nós precisamos terminar essa conversa. Vamos. A gente tem que seguir, porque tem uma coisa fenomenal para contar antes que a nossa live acabe. Vai. E Isaac começou a ficar velhinho, ele estava bem idoso, chegando no fim dos seus dias. Então ele chama seu filho Esav, ele era o primogênito, na cabeça dele, ficou cego, ele não conseguia ver. E ele chama o seu filho Esav e fala: meu filho, traz uma caça gostosa para mim, uma caça bem boa, que você sempre me traz, que eu vou te dar a bênção. Rivka, Rebeca, olha aí, você fala: não, vem aqui agora, Jacó, pelo amor de Deus. Seu pai quer dar a bênção, a continuidade espiritual daquilo que nasceu com Abraão, que vai se tornar a primeira revelação, que se desencadeia no Evangelho, e para nós aqui na terceira revelação, ele vai passar para a pessoa errada. Vai lá, meu filho, coloca essa pele de cabra, porque se seu pai encostar a mão em você, ele vai achar que você é o seu irmão. Pega essa comida, mata 2 cabritos, eu vou fazer aqui rapidinho, porque caçar é mais demorado que você pegar no seu quintal. Mata 2 cabritos e leva para o seu pai. Quando ele chega, ele fala: pai, trouxe aqui a seu... Pode, vai. E botou o pelo de cabra e vestiu um manto de Esaú para que o cheiro de Esaú estivesse na roupa. E o pai reconhecesse o filho no cheiro, que ele já estava cego. Quando ele chega, ele fala: mas é você, meu filho? É você, Esaú? Ele fala: já caçou? Já foi rápido, hein? Tava amarrado. A caça estava amarrada. Não é possível, que jeito. E ele: não sou eu. Ele falou: deixa eu encostar no seu braço. Quando ele encosta, ele vê aquele braço peludo. Ele fala: é você mesmo, sua voz está diferente. E ele fala: então eu vou te dar a bênção. E ele abençoa para que seja feita a continuidade a partir de Jacó, a partir de Jacó. O interessante é que não demora muito. Chega Esav, chega Esaú, e Rivka fala para ele: meu filho, vai embora daqui, porque seu irmão vai querer te matar. E é aí que ele fica 60 anos fora da sua terra. Ele vai ficar 60 anos longe da sua terra. Quando chega Esav, Esaú, ele vai até o pai. Rebeca fala para Jacó: vai embora que o teu irmão está chegando. É que você botou o personagem. A mãe, Jacó foi e pegou a primogenitude do irmão. Antes que Esaú voltasse do campo para preparar a comida para o pai,
A mãe diz, meu filho, agora que você pegou a bênção, vai embora, que a hora que Esaú souber, ele vai querer ir atrás de você. Vai. E o interessante é que quando ele chega e leva a caça para o seu pai, ele fala, mas você já pegou a bênção? Não, alguém pegou no seu lugar. Ele fala, eu já sei quem foi. Foi Yaakov, ele me enganou 2 vezes. Yaakov não vem de R, ele vai falar, ele fala, Yaakov vem da palavra Akav, enganar. Isso é uma acusação que está sendo feita por Esav contra Yaakov. Ele fala, a palavra, o nome dele vem de enganar. Ele me enganou quando ele comprou a primogenitura e agora que ele veio pegar sua bênção. E qual é a palavra de Isaac? Ele fala assim, mas se você vendeu a primogenitura, o direito da bênção é a dele. E ele pede uma bênção da mesma forma, e ele acaba não gostando da bênção de Isaac, e a gente vai ver, mais uma vez, fechando essa nação maior, que é o mundo material, que é Golias, é muito maior, tudo que é desafio, paixão, tentação é muito maior no mundo, é uma porta larga, é uma porta muito grande, perto de uma porta estreita. A porta larga, a nação maior, serviria a nação menor. Elas iam viver em constante conflito dentro de nós. Mas estamos todos a caminho da luz. Estamos todos mergulhados na lei do progresso, na causa e efeito, na providência divina. E um dia, respeitando o nosso tempo, o nosso esforço, nosso livre-arbítrio, nós seremos mais luz do que trevas. Nós teremos o bem vivo dentro de nós. E aquela nação que foi grande e até pode ter dominado o nosso coração, o nosso espírito, por longos períodos, aqui vai deixar claro, de uma maneira consoladora, tenha paciência, meu filho, tudo isso vai passar. Essa nação pequena, que é luz, ela vai extinguir com a escuridão do mundo. E é aqui que entra o primeiro poço, teve conflito. Vão dizer os cabalistas que é o primeiro templo de Jerusalém, que foi destruído. O segundo teve conflito. O segundo templo de Jerusalém. E o terceiro é aquele que é descrito no Apocalipse por João, que desceria dos céus. Descer dos céus é porque é espiritual. É um templo no espírito. Esse já não pode mais ser destruído. Esse é eterno. Esse é edificado com amor. Esse é edificado nos caminhos da regeneração. Esse é o templo da qual nós viveremos na humanidade em paz, com fraternidade, com amor, quando já estivermos regenerados. Então, só para finalizar, uma última linha para deixar para nossa próxima live. Para onde vai fugir Yaakov? Ele vai fugir para Haram. E lá, diz a mãe dele, procura o meu irmão e você vai arrumar uma boa moça para você. Quer comentar para a gente? Comenta, Quero. Tem umas coisas interessantes aí. Ele migra para o seu tio Laban. Laban, em hebraico, é branco, não é isso? Isso. Branco. Então, ele vai para o tio branco, Laban. Por que branco? Porque Laban é Líbano. Então, ele está indo para o norte, para a região do norte. E por que branco? Porque as colinas do Líbano ficam cobertas de neve. Então, ele vai procurar uma libanesa. Ele vai atrás do seu tio história. que mora. A história está se repetindo. Então, ele vai para o Líbano, vai para Líbano, atrás de uma mulher que morasse, ia viver lá com uma prima, né? Na casa do tio dele. E aí, ele vai embora, Esaú permanece, e a gente vai ver isso na próxima semana, daqui a 15 dias, na verdade. Esaú vai ficar e Jacó vai embora com a primogenitude de seu pai. Esaú vai ter 3 mulheres durante esse período. Vai casar com 2, depois vai casar com uma terceira, que é sua prima, filha do seu tio Ismael. Aquele Ismael lá, filho da escrava Agar, tem uma filha e Esaú também casa com ela. Ele vai ter 3 mulheres. Então veja que ele também tem 3 esposas. Apenas Isaac, o romântico,
é que tem apenas uma até o fim da sua vida. E aí, na continuidade disso, só daqui a 15 dias, a gente vai contar um pouco mais dessa história, porque aí vem um capítulo fantástico, que é a chegada de Jacó na casa de seu tio Labão, e a convivência com as primas, com as servas das primas, e tudo que vai acontecer, mas que eu não vou contar agora, que é uma das histórias mais fascinantes que a gente tem dentro do livro do Gênesis. Então, a gente vai ficar por aqui. Denise, cadê as perguntas? Vamos responder. Se alguém fez alguma pergunta, vamos lá, vamos a elas? Tem bastante pergunta. É porque é um assunto empolgante, né? Agora, Álvaro, já querem saber se você já achou a sua Rebeca. Álvaro, você é fofo. Espero que encontre ou já tenha encontrado a sua Rebeca. Na versão espírita, Lívia. Vamos então ali, ó. A primeira pergunta ali, olha, da Maria Aili. Jorge Álvaro, Esaú e Jacó seriam capelinos? Gratidão por mais essa palestra. Posso responder? Responde. A primeira ideia que a gente tem que fazer, Maria, é enxergar esses personagens como arquétipos e não como espíritos encarnados. Então, quem é Esaú? É o arquétipo da materialidade. Quem é Jacó? O arquétipo da espiritualidade. Quem é Isaac nessa história? O ser em busca da perfeição. Então, o pai, que é o Isaac, que está a caminho da perfectibilidade, tem dentro dele, como fruto dele, duas ideias que se conflitam, a materialidade e a espiritualidade. Então, vale muito mais a pena a gente enxergar esses dois personagens não como espíritos, mas como se eles fossem efetivamente arquétipos, ou seja, entidades figurativas, mitológicas. Agora, não dá para a gente dizer que por eles serem mitológicos eles não teriam existido, não, porque eles têm até túmulo. Jacó tem túmulo, né? Isaac tem túmulo, então não dá para a gente dizer assim, não, eles são tudo figurativo, não, eles tiveram uma existência, mas talvez não seja desse jeito, mas se eles tiveram uma existência real, pela relevância dessas pessoas num cenário tão agressivo, tão difícil, tão material como daquela época, dá para a gente imaginar que Abraão, Isaac, Jacó tenham sido seres mais espiritualizados, porque eu não posso dizer a mesma coisa de Esaú, que não apresenta nenhum traço de espiritualidade. Pode até ser que ele seja, mas ainda uma alma muito endurecida, veio migrado, mas não era um espírito mais elevado, não é? Pode ser que sejam, porque tinha uma inteligência diferenciada. Você vai ver depois na próxima quinzena que Esaú vai ficar muito rico, vai prosperar, vai ter muito dinheiro, então é um indicativo que ele tinha inteligência desenvolvida, então provavelmente seja, se formos considerá-los como materiais, deveriam ser, então, dentro dessa ótica, capelinos pela inteligência diferenciada que eles deveriam ter. Mas o primeiro movimento nosso não é olhá-los como pessoas, é olhá-los como lições parabólicas, como se eles fossem seres arquétipos para a gente estudar e compreender a natureza íntima de cada um de nós. Perfeito. Aqui, olha, o Carlos quer saber quantos anos tinha Rebeca quando casou com Isaac? Eu estava aqui tentando procurar, eu não lembro. Também não tem essa informação, não. Se minha mãe estiver assistindo a live, ela vai saber. Ela escreve para nós aqui. Eu estava tentando dar uma procuradinha aqui, eu não achei nenhum lugar aqui, mas assim... Também não. Rápida. E ali, olha, essas idades, a Flávia pergunta, essas idades, esses números, datas, são reais? Não, são números simbólicos, eles trazem reflexões. Por isso, a gente vê esses números sendo repetidos por Jesus em diversos momentos. Ele utiliza esses números que fazem referências ao Antigo Testamento. Então, esses números estão aqui num sentido muito mais espiritual, para que a gente possa encontrar o caminho do espírito da letra, vamos assim dizer. Quer complementar, Ela? Quero. Flávia, olha só. Nem tudo aquilo que a gente estuda do judaísmo hoje, a gente já tem a resposta, porque tem coisa que a gente ainda está estudando. Tem coisas escritas no livro de Esther, Megilat Esther, que a gente só foi descobrir no século XX.
não é? Aquela parte lá do... Sim. Amã, né? Amã, aquela leitura na vertical lá, aquilo ali só no século XX que a gente vai descobrir, e o livro é anterior ao nascimento do Cristo. Então, tem coisas que a gente ainda não sabe, a gente talvez não venha a descobrir, mas há umas coisas que são importantes. Não existe algarismos em hebraico, nós temos apenas letras. Então, toda letra pode ser um número e todo número pode ser uma letra. Então, quando eu pego uma palavra, eu posso ler essa palavra como uma palavra, e posso ler essa palavra como se ela fosse um número. Cada letra tem uma representação numérica, você soma e você tem um algarismo. Assim como também o texto não tem consoante. Então, eu pego uma palavra, eu posso ler de uma maneira e dizer, não, aqui está escrito tal coisa. Não, aqui não, está escrito tal coisa. E você pode ter duas leituras em termos de palavra para o mesmo texto. E também eu posso fazer a leitura... Aqui. Isso aqui, ó, são letras em hebraico. Se eu quisesse escrever, por exemplo, o número 10, opa. Essa aqui. Não, ali, o Yud. Mais para frente. Isso. Aê. Aqui? Esse é o Yud. Se eu quiser 2, aqui, ó, 2. É esse. Então, se eu escrever 12, eu vou usar o Yud e o Beit. E aqui está escrito Bereshit, mas eu posso ler Barashit. Aqui está escrito Kol Yaakov, voz de Jacó. Então, eu posso ler isso aqui, Kul. Eu posso ler outra, eu posso ler do jeito que eu quiser. Por quê? Porque, como o Elahá está dizendo, aqui já, ó, a gente tem com pontinhos. Tá vendo? Esses pontinhos são do hebraico moderno. São as vogais, mas isso não existe no hebraico antigo. Então, Yitzhak, a segunda palavra aqui, lá em cima. Então, aqui, ó. Batuel. Filha. Então, aqui, eu sei que está escrito bat, com certeza, porque está com a vogal. Então, isso que o Elahá está explicando. É outro alfabeto. Continua, Elahá. Então, eu tenho uma palavra que eu posso... Então, por exemplo, o nome de Deus. Tem um monte de gente que coloca que o nome de Deus é tal. Por quê? Porque tem 4 letras no hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei, e as pessoas tentam chutar quais são as vogais para ler. Ninguém sabe quais são as vogais que tinham ali. Mas o povo fica chutando aí, inventando um monte de nome que os judeus dizem, não vou nem perder tempo com isso, porque ninguém sabe quais são as vogais. Então, fica o dito pelo não dito. Então, falta as vogais, e além disso, toda leitura pode ser interpretada como um número também. Então, aí você vê, fulano tinha tantos anos, sei lá se era isso. Esses anos não necessariamente são exatamente isso, né? Mas a gente usa isso de uma maneira poética, a gente não se agarra a isso para dizer, não, mas o cara tinha 100 anos, a mulher tinha 90, como é que ela vai conceber com 90 anos? Você está doido? Não pode. Se você fosse agarrar nisso, aí você não consegue estudar o texto. Então, assim, a gente não está trazendo isso como artigo de fé espírita, como eu disse no começo, mas é muito importante que a gente consiga se despir desse rigor científico para mergulhar na essência do texto, depois a gente volta para poder trabalhar. Isso não gera para nós nenhum conflito do ponto de vista doutrinário, porque isso para nós não é artigo de fé, isso não é referência de fé. Então, a gente entra, abre a porta, estuda isso, volta, traz só... A gente, quando entra na mina, só sai dela com as gemas. O que é terra, a gente só sai com a mina de lá dentro. Então, só nos interessa aquilo que nos instrui e que nos esclarece. E é interessante que Kardec coloca isso lá na Revista Espírita. Ele fala, olha, só saem as reflexões. O Espiritismo sai da Bíblia depois de muita reflexão. Depois de horas de paciência. A gente já está aqui. A gente já fez muita live, né, Elahá? Muita live, assim. Esse ano passado, a gente fez muita live, mas a gente já está aqui. Hoje foram 14 encontros. Então, 11 encontros sobre o livro de Gênesis. A gente chegou na metade do livro de Gênesis. Agora a gente está encerrando metade do livro de Gênesis. Quem sabe, em mais uns 10, mais uma temporada, a gente consegue fechar o livro de Gênesis. E assim, a gente falou tudo? Não, a gente falou um pouco. E para tirar esses... Engraçado, né? Que a gente não combina, né, Elahá? A gente não combina. E o que vai saindo são inspirações que vêm para o Elahá, são estudos, conhecimento
dele, meus, ele reflete sozinho no texto, eu reflito sozinho no texto, e a gente traz aqui um pouco, né? Como o Rafa falou, o perfume, mas isso é o espírito da letra, é o que a gente tenta tirar. Uma dica aqui, eu procuro estudar não só o Antigo Testamento no hebraico, para encontrar esses detalhes, mas o Novo Testamento tem esse Novo Testamento em hebraico e português. Ele é da Universidade de Cambridge, da Divinity School de Cambridge. É um livro já antigo, só encontra em sebo. Fora do Brasil, ele é mais barato do que no Brasil, quando se acha. Ele é mais barato e ele está em hebraico. Só que o interessante é que o hebraico que está aqui não é o hebraico bíblico, é o hebraico moderno. Então, mesmo assim, lendo nesse hebraico, precisa de ser adaptado para conseguir extrair, por exemplo, esse meia shearim, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Isso tudo tem que estar muito afiado. E vem trazer lições belas dentro do Evangelho. Tem mais uma coisa dessa passagem que vai ter uma pergunta aí que a gente vai falar. Vamos lá. A parábola dos dois irmãos tem relação com Esaú e Jacó? Era isso daí. Era isso daí. É justamente isso. É interessante, porque a gente encontrou, o Elahá muito bem lembrou, Caim e Abel, 2 gêmeos. Agora nós estamos encontrando 2 outros gêmeos. E a parábola do filho pródigo, sim, tem relação. Não é que tem relação. Jesus, muitas vezes, reconta as histórias do Antigo Testamento, planifica as histórias do Antigo Testamento, e ele está contando a parábola do filho pródigo como sim a história. Quem estava ouvindo ali, no começo do capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de Lucas, vai ser escrito assim: Jesus responde, conta essa parábola, ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, é uma única parábola. As 3 parábolas que nós conhecemos, segundo Lucas, é uma única parábola, e ele conta para quem? Para fariseus e doutores da lei. Então, os doutores da lei conhecem essa história que a gente está contando aqui, de cor e salteado. Quando falou, olha, 2 irmãos numa casa, um é rebelde, peraí, vai pedir herança? Não é herança financeira, não tem sentido você falar numa casa no Oriente Médio como um todo, você chegar para um pai vivo. Um pai vivo, me dá herança. É a mesma coisa que você falar, eu quero que você morra. Não tem sentido isso. Então a herança é a mesma herança que pediu Jacó. Qual herança pediu Jacó? A bênção. A bênção. A bênção do pai. Então ele está pedindo a bênção para quê? Para ir para o mundo, para fazer o trabalho de Abraão. Então Jacó recebe a bênção e sai para o mundo. Só que o interessante é que nessa parábola os filhos mudam de lugar. Porque o que foi para o mundo e que deveria fazer o papel de Abraão, por quê? Porque ele se preparou internamente, ele estudou, ele fez reforma íntima, o texto deixa claro, ó, ele trabalhou reforma íntima e ele foi para o mundo. Por quê? Porque ele estava pronto. Era ele que estava pronto. O povo de Israel está sendo representado e ele se prepara com os profetas, com Moisés. Ele recebe uma carga de informação chamada primeira revelação. Para quê? Para viver fraternidade e para multiplicar isso no mundo. Só que o que acontece com os fariseus? Qual é a crítica de Jesus? Os fariseus, em hebraico, perushim significa fariseus, separados. Eles se separaram do mundo, Emmanuel também fala isso no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, se fecharam e passaram a viver entre eles. E onde viviam majoritariamente os fariseus? Jerusalém, na casa do Pai. Então, os que tinham a presença do Pai, estavam prontos para ir ao mundo. O que Jesus está falando? Viraram aqueles que murmuram dentro de casa. Ao invés de aceitar o Esav, que saiu para o mundo, encontrou a lei de causa e efeito, pela dor, retorna arrependido, e hoje estava ali sentado, pecadores e publicanos comendo com Jesus, essa é a crítica. Em vez de aceitarem eles, esse que ficou dentro de casa, que deveria... É complexo. Ele começa a murmurar. E murmurar também é uma questão que no Antigo Testamento é uma questão de revolta interna. Não é simplesmente fuxicar, né? É murmurar, é uma questão de revolta.
constante no Antigo Testamento. Então, sim, Jesus está contando a mesma história. Interessante, né? Eu quero destacar aqui uma questão. A Flávia estava perguntando sobre a parábola dos 2 irmãos. Tem 2 parábolas no Evangelho que falam de 2 irmãos. Uma é a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, que é essa daí que a gente viu. A outra é uma parábola que fala também de 2 irmãos, ela é bem curtinha e diz assim: um pai tinha 2 filhos. Aí disse para um filho: vai ali e faz para mim tal coisa. Ele disse: tá, eu vou. Mas não foi. E o outro que nem disse que não ia, mas acabou indo e fazendo. Então, quem na verdade fez a vontade do pai? O que disse que faria, mas não fez, ou aquele que não disse nada e foi lá e fez? Então, aí, nesse caso, se a gente fosse trazer essa outra parábola, parábola dos 2 filhos, para discutir, elas também parecem com a história de Esaú e Jacó, porque um tem a primogenitude, um tem a capa, tem todos os ingredientes para dizer que é ele que vai fazer. Enquanto que o outro é o que, não, isso aí não vai dar nada, isso é o segundo não é o primeiro, então não tem valor. E exatamente aquele que você achou que não daria nada é que vai ser o grande Jacó, que vai construir a nação com suas 12 tribos. Enquanto que Esaú, que o pai estava apostando as fichas nele, não vai dar nada do ponto de vista espiritual. Vai ficar rico, mas não vai ter espiritualidade. Vai ter uma passagem tão bonita, tão emocionante depois, na volta dos 2, quando se encontrarem. Mas eu não vou falar nada, vou esperar daqui a 15 dias para contar para vocês. Então, nesse sentido, a ideia de os 2 irmãos também parece aí, porque um que parecia que não faria foi o que fez, e aquele que aparentemente era o primogênito não deu em nada. Jacó teve inveja da primogenitura de Esaú? A gente pode falar assim, em uma leitura mais chata, mais simples, teve inveja. Mas o que a gente percebe? Ele tem mais receio de falar. Eu não tenho, não. Teve sim. Teve sim. Não, ele era incomodado. Não, eu não diria inveja. Eu diria assim, como ali é uma bênção espiritual para continuidade, para perpetuação do povo, ele percebia que o seu irmão não estava preparado para isso. Pode até ser que ele veio preparado, mas em algum momento ele se perdeu. A gente vê diversos missionários. Kardec questiona o Espírito Verdade se ele não conseguisse cumprir. Não, tem um substituto para você. Uhum. Sempre somos substituíveis no sentido da missão da qual nós obtemos. Então pode ser que esse filho... Eu sou o substituto do Álvaro, não sei se vocês perceberam. Se fazer ele no dedo, não fizer, eu vou, sou step. Oh, meu Deus. Então vamos lá, vamos para outra? Vamos, tem outra aqui, ó. A Solange, sendo apresentada como irmã, seria mais seguro para as mulheres? A ideia é essa. Fala assim, então eu vou tratar ele bem, né? Preciso conquistar a família. Vou tratar ele bem. Em vez de matar, eu trato ele bem. A ideia deles é essa. Né? Observe, Solange, que naquela época era diferente de hoje. Primeiro as pessoas têm que casar para depois se aproximar, entendeu? Hoje está invertido. Então, hoje seria mais inseguro, hoje, porque as pessoas iriam vê-la como se ela fosse solteira, né? Mas naquela época, a irmã então tem que primeiro ir pelo irmão, tem que primeiro fazer todo o rito para depois chegar na moça. Então é essa que é a ideia, quer dizer, ela ficava protegida, por quê? Porque não era como hoje, que aquilo ali, então não vamos lá, que ela é solteira. Então você vai direto nela, você não vai direto nela, você tem que ir pela família para alcançar a moça. Veja como foi a história de Rebeca. Você tem que ir pela família, a família tem que permitir para depois você sair. E mais uma aqui, olha, Paraxá seria semelhante ao versículo? Não. Paraxá é um conjunto de capítulos. Um capítulo é feito de vários versículos. Uma paraxá é um conjunto de capítulos, às vezes não inteiro. Tem paraxá que começa no meio de um capítulo.
Geralmente elas têm assim uma amarração mais bacaninha, mas nem sempre termina no capítulo. Começa aqui, termina no meio do 6º capítulo. Aí começa no meio do capítulo 6, vai até o capítulo 12. Aí começa no meio do 12, vai até o 17. Então, é nesse sentido. Então, o Paraxá é porção e traz uma quantidade bem razoável. É tão grande a Paraxá que existe, inclusive, um estudo diário. Isso, olha, para você ler isso nos 7 dias, segunda é esse pedaço, terça é esse, quarta, quinta, sexta, para você poder ter uma disciplina maior para fazer a leitura. Essa daqui é esse tanto de página. Uma Paraxá. Toledot? E a gente resume, né, Elahá? A gente pega os pontos que a gente acha mais interessante, mais importante. Por exemplo, teve um ponto que a gente não contou, mas eu vou contar agora, porque eu tenho que guardar segredo. É um versículo só, que diz assim: e Esaú casou, aí dá o nome das 2 esposas de Esaú, casou com fulana e ciclana. Aí vem o comentáriozinho do final do versículo. E essas 2 foram motivo de grande amargura para Isaac e Rebeca. Então, o filho casa com 2 meninas, e essas 2 noras são um calo no pé de Isaac e de Rebeca. Mas não se fala mais nada. Não diz o que foi, qual era o problema, só diz que foram fonte de muita amargura para os pais. 2 mulheres hititas. Hoje, graças a Deus, não acontece mais. Problema de sogra que não se dá bem com as noras. Você vê que esse é um processo... Vem de longe. Multimilenar, bem de longe. Né? Mas é uma lição para nós, né? A gente estar atento, porque às vezes a gente acha que só o outro incomoda. Se o outro me incomoda, eu devo incomodar o outro também, ué. Com certeza. Então, isso tudo a gente tem que refletir, para a gente não ter dificuldade de relacionamento, isso é importante. E uma última pergunta, aqui da Nair. Existe algum simbolismo correlacionando Jacó cobrir o corpo com a pele de carneiro com o cordeiro da última praga? Foi pele de cabra. A Nair, Elahá, o avô dela é o fundador do hospital, ele nascido em Jerusalém, ele é fundador do Hospital Espírita de Belo Horizonte. E ela mora aí em Curitiba. Você acha que você está em Curitiba agora? E eu conheci numa palestra, ela é judia, estudou na mesma escola que minha cunhada, em Israel, e é uma pessoa que está sempre nos acompanhando, eu sempre fico feliz de ver ela aqui. Eu sei que a pele existe algo, eu não posso dizer que está correlacionado, se você quiser depois dizer também, Elahá, mas eu não posso dizer que está correlacionado a última praga, Macat Behorot, a morte dos primogênitos. O que está correlacionado à morte dos primogênitos seria a Páscoa. A Páscoa e o sacrifício de Isaac. Agora, a pele, existe uma roupa que usa, que é escrito que era a mesma roupa de Adão Arishon, do primeiro homem, que essa roupa... Mas era uma cabra. Não é um cordeiro. Quando acho que dá na mesma, Jacó assim, se traveste de Esaú, ele usa uma pele de cabra. Cabra tem a ver com bode, não tem a ver com carneiro. Então, é outro elemento aí, de repente deve ter outro simbolismo por trás, que não necessariamente essa vinculação com Macat. Eu sei que tem uma coisa da pele de uma roupa que quando ele mata o rei Nimrod, ele tá usando... Só que eu não vou falar para não confundir muito. Porque é Midrash do Midrash do Midrash. É o Midrash do Midrash. Que ele tira a pele, a roupa que Esav tava era a pele de Adão, que era do rei Nimrod. Tinha uma série de coisas que era de cobra. Tem um monte de coisa aqui sobre essa roupa. Mas eu prefiro não falar, porque acho que não vem ao caso. Mas eu acho que não tem nenhuma correlação, né? Agora, olha só, a Lídia teve a mesma curiosidade que a minha,
Que bottom é esse no Elahá? Foi a mesma pergunta que eu fiz há uns tempos atrás para o Elahá. Explica, Elahá, o que é esse... Eu vou mostrar a camiseta. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o Álvaro lá. Aqui, esse bottom aqui, ó. Eu uso em todas as lives, quando lembro de pôr. É de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não vou ter tempo de falar sobre ela, porque nosso tempo está esgotado. Então, eu sugiro que vocês procurem no YouTube. Fraternidade Sem Fronteira, vídeo institucional, e descubra o que o amor pode fazer. Essa ONG não é uma ONG religiosa, ela foi fundada por companheiros espíritas, a orientação dela é espírita, mas não tem espiritismo no sentido de doutrina dentro dela. Ela faz socorro assistencial no mundo inteiro, na África, em vários países da África, faz no Brasil, faz na Venezuela, faz em vários cantos, mas ela não trata de religião. Eu vou só falar uma coisinha dela. Depois que eles fazem toda a assistência espiritual de uma comunidade, eles mandam chamar o sacerdote para que ele pregue a doutrina deles para aquele grupo. Eles não trazem nem cristianismo para as pessoas. Terminou de assistir, alimentou, tratou, deu banho, fez tudo. Onde está o sacerdote local? Chama ele, pregue para o seu povo a sua doutrina, para que você não agrida as pessoas fazendo a troca de uma mercadoria por fé. Então, você continua com a sua fé, que a gente veio aqui só para fazer a ajuda no sentido mais absoluto do termo. É o respeito, né, Elahá? É o respeito. Bom, gente, infelizmente, a gente ficaria aqui com certeza até amanhã de manhã, mas infelizmente vamos ter que encerrar. E óbvio que essa história toda vai continuar na próxima live. Agora, para encerrar, Elahá, você poderia fazer para a gente a prece final? A gente poder encerrar? Posso. Senhor das nossas vidas, ensina-nos a entender a sublimidade dos textos religiosos que Tu nos ofereces, para que as nossas almas debruçadas sobre ele sejam capazes de entender as lições cifradas que Tu nos envias, na tentativa de nos libertarmos da materialidade que insiste em lutar contra a espiritualidade dentro de nós. Dá, assim, a cada um de nós a lucidez de procurarmos efetivamente nos nossos dias o amor puro e verdadeiro que nos conecte ao mais divino daquilo que existe dentro de nós, para que ele seja duradouro pela vida inteira. Que os exemplos que tivemos a oportunidade de refletir possam calar fundo dentro das nossas almas, na expectativa que nós também, de nossa parte, consigamos encontrar o grande amor dentro dos nossos corações, sem ansiedade, sem angústias, e ao mesmo tempo vencermos, apesar da nossa cegueira e das nossas dificuldades, mas vencermos as nossas fragilidades para abençoarmos nas nossas vidas aquilo que é verdadeiro e perene para o sucesso espiritual da nossa jornada na Terra. Obrigado, Senhor, por todas as lições que Tu nos ofereces e guarda o nosso coração sob a Tua bênção e a Tua paz, iluminando as nossas vidas, para que sempre estejamos alinhados com os Teus propósitos e objetivos superiores.